E aí, estrelas, como é que vocês estão? Bom, se você está vendo esse vídeo, você já sabe que esse vídeo se trata de uma despedida aqui do canal. Eu pensei muito em como fazer esse vídeo e é bastante difícil fazer esse vídeo de despedida, porque a gente está junto há 10 anos. E todos os conteúdos que eu coloquei aqui para vocês e tudo que vídeos, muitos vídeos que realmente ajudaram muitas pessoas a se transformarem, vídeos de meditação, de mantras, todos os rituais que a gente fez juntos, tem muita coisa que que aconteceu aqui nesse período, nesses 10 anos, que eu tenho muito amor por ter feito e fico muito feliz. Eu penso que o canal, eu não sei se vocês sabem, o canal ele começou bastante por acaso. Eu, na verdade, eu nunca tinha pensado em entrar para a internet, nada disso. O que que acontece? Na época que eu criei esse canal, eu estava saindo de um fundo do poço bastante zoado. Tem alguns vídeos que eu falo sobre isso. E no meio disso, óbvio que a gente busca a espiritualidade, não que a espiritualidade fosse uma coisa nova, eu comecei a buscar por causa disso, porque eu sou uma espiritualista desde que eu sou criança, porque eu tenho conversa com os guardiões desde que eu sou criancinha. Então a espiritualidade sempre se fez presente. Mas a gente toma tombo na vida como todo mundo. Naquele momento, eu sou muito devota de Ganesh, e naquele momento que eu estava no fundo do poço, que tinha rolado uma super sacanagem, roubado meu apartamento, grávida, sabe, assim, ó, aqueles momentos em que a gente fala: "Meu Deus do céu", eu estava nessa fase. E eu pedi muito para Ganesha. Para quê? Para eu encontrar saídas, para eu enxergar os obstáculos, porque assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Essa é uma parte que parece que foi suprimida dos discursos de gurus, né. Mas não, a gente tem que fazer a nossa parte. A espiritualidade, ela nos fortalece, orienta, direciona, mas quem anda, caminha, respira fundo, insiste é você. E aí, como agradecimento à salvação de Ganesha, de orientação, de muitas coisas que nunca tinha pensado na minha vida, eu comecei a investir exatamente com essa orientação, que foi exatamente pegar esse meu lado espiritual e começar a trabalhar essa energia. E isso começou por uma inspiração mesmo de Ganesha, e eu comecei a trabalhar num daqueles sites de tarô e aí que eu vi que isso que era meu, que era minha jornada, eu podia colaborar, compartilhar com as pessoas. E aí, por conta dessa descoberta, as coisas começaram a ir bem na vida e eu só tinha motivos para agradecer a Ganesha. E aí eu resolvi fazer um mantra de Ganesha e colocar no YouTube para poder passar o link para as pessoas que eu estava trabalhando no site, para indicar, porque muita gente estava perdido, sem grana, cheio de obstáculos. E eu falava: ouve o mantra de Ganesha, deixa aquilo abrir no seu coração. Mantra é uma vibração, vai começar a ressoar, vai te ajudar a ficar mais centrada, mais inteira, para poder observar, ver quais são os melhores caminhos. E com isso eu publiquei esse mantra. Passou um tempão, vocês não têm noção, um tempão. Quando eu percebi, eu recebi uma mensagem por e-mail de uma pessoa oferecendo um dinheiro para comprar o meu canal. E eu falei: "Nossa, que coisa esquisita, que canal", sabe, assim, tipo, eu só tenho um mantra ali, né. Aí eu falei: "Ah, deixa eu dar uma olhada, né, como é que tá o canal, por que que a pessoa tá querendo comprar o canal, né". Eu estava me levantando, né, então eu falei assim: "Ah, de repente entra aí, tipo, sei lá, uns 5 conto, já ajuda, né, bastante, né, tipo, paga minhas contas, bota as coisas em dia". E aí eu fui olhar o canal e o canal ele tinha, sei lá, acho que já 30.000 inscritos, eu falei: "Oi?". E aí eu falei assim: "Nossa, eu acho que tem um chamado ali". Aí eu comecei a postar vídeos, e aí o canal ele foi crescendo dia a dia, assim. A gente vai fazer 10 anos juntos, fizemos 10 anos juntos, ano passado, e eu não cheguei a 500.000 inscritos. Então, é um canal que ele crescia diariamente, dia a dia, muito com esforço, mas era feito com muito amor, é feito com muito amor. E passaram várias fases, conforme a minha vida, né, também as né.
movimentando, então tem fases em que tinha muito mais conteúdo comigo falando, que dava para eu fazer. Tem fases que tinha muito mais conteúdo de meditação, de coisas que eu conseguia gravar um áudio e continuava com a vida corrida. Teve um momento em que o YouTube ele começou a entender o que que eu estava fazendo. Então chegaram muitas pessoas e aí a gente começou a fazer as bênçãos. As bênçãos, elas vieram num período em que a gente ia ter um eclipse, assim, tenso, como esse, por exemplo, que a gente vai ter agora dia 29. E aí, qual que era a ideia? Falava: "Bom, a gente quando a gente abençoa a nossa vida, a gente começa o dia melhor e a gente toma melhores decisões, a gente está mais centrado, a gente se sente bem, a gente sente essa energia. Então a gente abençoar o nosso dia faz com que a gente consiga olhar para as coisas e às vezes, vencer aqueles lugares, por exemplo, que você vai todo dia para aquele seu trabalho que você odeia, quando você abençoa a sua vida, você começa a pensar que aquilo é uma etapa, que você vai sair de lá, você chega com mais disposição, você para de ser reativa, e então a espiritualidade ela tem que ser prática, sabe? E aí, nesse período de eclipse, eu falei assim: ah, vou fazer então, de manhãzinha, para a gente começar o dia, nesse período tenso, de possíveis discussões e brigas e caos, por conta do eclipse, vamos fazer junto uma meditação rapidinha, um decreto de manhã, uma bênção de manhã, para nesse período de eclipse. E tudo que eu faço muito verdadeiramente. E então, o que que aconteceu? Eu comecei a fazer essas bênçãos pré-eclipse, e cada bênção eu trazia alguma coisa que vinha de inspiração, algum tema para conversar, sobre espiritualidade, sobre como que a gente coloca isso mais na prática, sobre lei da atração e várias coisas assim. E aí, depois eu terminava com uma bênção, onde eu realmente me conectava com a minha presença divina e era uma descarga de energia. E eu ficava exausta, mas feliz, porque estava rolando essa troca, sabe? Tinha muita gente ali, eram umas lives, imagina, era tipo 7 horas da manhã, tinha normalmente umas 400, 500 pessoas. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei: caramba, tipo, o que eu tô fazendo é relevante, sabe? Eu tô com 500 pessoas às 7 horas da manhã aqui. E aí o que aconteceu? As lives começaram a ficar longas, o que era para ser uma coisa curta, começou a ficar longo. O que era para ser uma mensagem durante esse período do eclipse, acabou que virou uma coisa diária. Então, o que que aconteceu? Eu não conseguia mais produzir outros conteúdos aqui para o canal, e todo o conteúdo do canal acabou ficando restrito à benção do dia, que começava sempre de manhã. E eu sempre tinha, né, que estar bem, porque como é que eu vou trabalhar energeticamente? Eu sempre tinha que ter uma mensagem, algum assunto para conversar, porque era uma coisa que rolava uma dinâmica de conversa, e uma prece, uma oração, mas invariavelmente tinha a bênção no final. E aquilo foi, de alguma forma, me deixando muito cansada, de verdade, muito cansada. Imagina todos os dias você ter um desgaste espiritual e energético gigante, porque quando você compartilha, quando você está num rito coletivo, tem uma troca de energia ali. Quando você está num rito que você não está recebendo essa energia diretamente, você fica cansado mesmo que a espiritualidade sustentasse, canalizasse e etc, mas você fica cansado. E aí começou que aquilo que era para ser uma coisa num período curto de tempo e virou meio que uma obrigação. Ao mesmo tempo, a gente estava vivendo uma pandemia, então também a minha intenção era trazer um pouco de bons pensamentos matinais durante aquele período. E também, naquele momento, o canal era o meu sustento. Então, quando eu comecei a ficar exausta porque eu comecei a perceber que eu estava amarrada ali e que eu tinha que estar bem, invariavelmente. E aí aquilo começou a me trazer ansiedade, que eu nunca tinha tido crise de ansiedade. Toda vez que eu ia dormir, eu começava a ter crise de insônia, de taquicardia muitas vezes. Eu comecei a ficar, sabe aquele estado de tensão que se alguém encosta em você, fala com você, te chama, você tá dormindo, você acorda no eu comecei a ter isso, tamanha a tensão que estava. Por que essa tensão? Porque eu fiquei com medo de mudar,
medo de virar para vocês e falar: "Gente, eu não estou mais aguentando todo o investimento de tempo, de energia, de vivência, de tudo". E aí, de repente, eu falo isso e sou mal interpretada, porque, assim, tem uma coisa que muita gente não fala sobre o ser, criador de conteúdo, seja lá a área que for. Eu tenho quase 500.000 seguidores e são quase 500.000 pessoas que podem chegar em mim e falar o que elas quiserem para mim. As pessoas, elas não convivem com a opinião de 1/3 disso na vida cotidiana delas. E aí vocês podem falar: "Ah, mas é um comentário, é um hater", mas você não sabe se aquele comentário pega na sua veia, na sua ferida, no seu medo de perder os seguidores, medo de errar. E aí isso foi me sufocando, aí eu comecei ao mesmo tempo que o canal começou a crescer com isso, o que trouxe esse crescimento para o canal estava acabando comigo, porque eu não conseguia fazer diariamente. E no meio disso tudo, para ajudar, eu ainda comecei a rever conceitos de espiritualidade, de o que falam versus como isso é na prática, versus o que eu recebo nas canalizações, nas intuições. E eu comecei a ver que eu estava com medo de ser eu mesma, e eu comecei a ver que eu estava me encaixando num papel do que vocês esperavam, ou do que eu achava que vocês esperavam também, porque o medo faz a gente achar, e eu fui me silenciando. E aí eu ficava com medo de qualquer coisa que fosse um posicionamento que pudesse ser mais um pouco mais polêmico, por exemplo, de receber uma enxurrada de haters, de perder seguidores, dos vídeos apagarem, milhões de medos. No meio disso tudo, a gente teve um boom de explosão de espiritualidade. Netuno, quando entrou em Peixes, ele deixou para gente um legado que é o que sempre foi o intuito do canal. Começou indicando um mantra para que você se conecte. Sempre foi trazer para vocês a consciência de que vocês não precisam de intermediários para se conectar com o seu divino, que é quem dá força para você olhar para suas sombras e trabalhar isso. Só que aí, nesse boom de pessoas se conectando com a espiritualidade, também deu um boom de guru, de falso guru, de Instagram, que repete muitas vezes frases feitas, e eu comecei a enxergar outras coisas e comecei a questionar se eu não estava fazendo parte disso também. E se eu falar uma coisa contrária ao que está sendo dito, eu estou levando porrada para todo lado. Eu vou dar um exemplo. Teve uma época, deu um boom de uma técnica X específica, que era só fazer X não sei o quê, que estava tudo bem na vida. E aí, a trouxa aqui foi colocar a sua experiência com a técnica X, que não adianta você fazer a técnica X se você não conseguir estar ali, verdadeiramente, limpando aquilo que realmente vem à sua mente nos momentos que você está acordando ou indo dormir. Que não adianta, por exemplo, você fazer a técnica X vezes, X dias, se você está ignorando aquilo que está doendo. Para mim, e ainda fui muito clara, isso funciona quando você trabalha essa técnica em cima das dores que você está identificando. Mano, para quê? Eu levei uma enxurrada de crítica, porque as pessoas, elas também se apegam emocionalmente. Aquilo que foi um depoimento meu, que teve o intuito de trazer uma nova visão sobre essa parada de frase feita, que a gente encontra o tempo todo, me derrubou de um jeito, porque, assim, eu não estava criticando a pessoa X ou Y, eu estava simplesmente falando a minha visão da parada e como é que isso funcionava para mim. E fazendo a pessoa se questionar, se que adianta você tá fazendo, sei lá, uma repetição XYZ, se você, enquanto está fazendo aquele seu ritualzinho, tá pensando na morte da bezerra, na pessoa que te irritou, que você tá com fome, que tá com não sei o quê, que não tá não sei o quê. Que a simples repetição nos dias X, na quantidade X, não vai resolver a parada, que você tem que estar presente, você tem que estar vivo, você tem que estar no hoje. Isso fez com que eu ficasse, opa, mesmo eu não querendo criticar, eu
me silenciei, por quê? Porque é uma onda muito maior do que eu. Desde que eu sou criança, eu sou espiritualista. Então, tem muita gente que entrou nessa vibe da espiritualidade do marketing. E isso não tem rancor, isso não tem nada. É só, tipo, uma explicação por que eu também fui me silenciando. Quando eu não conseguia mais, eu espero que esse vídeo não fique longo, mas eu queria falar com vocês, assim, nesse momento decisivo. Então, quando eu percebi que eu não conseguia mais fazer conteúdo para o canal, só as bênçãos. Eu não conseguia falar as coisas que eu queria falar, porque eu ia ter que ir contra muita coisa, e eu queria mesmo ir contra muita coisa, porque tem muita coisa que é vendida como existe um mercado da dor. E assim, os marqueteiros, eles trabalham exatamente em cima disso. Você tem que descobrir qual a dor da sua audiência. O que aquilo dói, aí você vai fazer conteúdos em cima da dor e oferecer uma solução mágica. E se a solução mágica ela não der certo, você está isento de responsabilidade, porque é a energia e a vibração da pessoa que está baixa, por isso que não deu certo. Não é que não, a técnica, enfim, é só, né, venda de curso. Então, eu comecei a querer falar sobre isso, porque eu não queria. Porque assim me revolta, como espiritualista, empática, ver pessoas enriquecendo às custas de quem já está fudido na vida, vendendo cursos caríssimos, sabe, que a pessoa vai pedir cartão emprestado, que vai parcelar para alcançar a prosperidade daquela criadora de conteúdo ou daquele criador de conteúdo que ficou rico às suas costas, alugando casa para gravar, para você achar que aquela prosperidade é real, mas não é. Aí sim, você vende essa prosperidade, a pessoa olha e fala assim: poxa, a técnica que ela está me falando, ou que ele está me falando, fez ela conquistar tudo isso, e então eu vou comprar. E aí ela vai ficando rica, mentindo. Aí depois sim, depois você vê a aquisição, aí aparece mostrando uma casa que comprou, aparece num super carro. Você entende? Então, assim, o que que faz a pessoa? Esse mercado é a mesma coisa, o sagrado feminino sendo vendido para conquistar marido, como se o sagrado feminino fosse se encaixar na docilidade do sistema ainda patriarcal, machista, onde a mulher tem que ser submissa e passiva, e isso é curar o seu sagrado, curar seu útero. Não, não é. Mas eu não conseguia falar isso. Então eu fui ficando. Por quê? Porque eu tinha medo de perder seguidores, medo da reação de vocês, medo do hater que podia vir. Vai que eu critico alguma coisa e, tipo, alguém fala: não, ela tá criticando fulana. E pronto, começa o inferno na minha vida. Então eu tinha todo esse medo. E aí, o que que eu fiz? Eu pensei, bom, eu não consigo mais falar, eu não posso perder o canal, meu Deus, o que é que eu faço? Eu tô exausta, não aguento mais fazer as bênçãos, eu não posso explicar isso, porque eu achei que eu fosse ser muito criticada. E aí aquilo foi me dando burnout, e a gente começa a não pensar direito, né? E eu entrei numa super crise, e aí eu falei assim, bom, vou resgatar o tarô, que é uma ferramenta que está comigo desde os meus 14 anos, é uma ferramenta que caiu no meu colo literalmente, e eu vou começar a colocar tarô. Nunca foi a ideia ser um canal de tarô. Mas eu comecei a colocar tarô porque eu conseguia respirar fazendo aquilo, né? Então eu não tinha que criar um roteiro, eu não tinha que preparar o conteúdo, eu não tinha que pensar se eu não estava ofendendo ninguém, eu não tinha, nossa, eu estava ali só soltando o que vinha. E estava indo bem assim, mas dentro de mim eu ainda estava me sentindo silenciada. E aí eu comecei a ver que eu estava dentro desse padrão do que eu imaginava que ia ser, e aí aconteceu uma coisa muito bizarra. Eu recebi uma foto dentro das jornadas que eu faço de comemoração do aniversário de Ganesha, uma foto minha, eu, Vanessa, eu aqui, esse ser humano falho, né, que estava passando por um monte de crise de ansiedade, de pânico, né, recebe uma foto sua no altar ao lado de Ganesha. Agora eu dou risada. Eu congelei, eu fiquei em pânico. E na hora caiu tipo uma ficha, cara, eu me tornei exatamente aquilo que eu nunca quis ser, um guru, alguém que intermedia a conexão divina, alguém que diz como é, sendo que eu sempre compartilhei o que eu sei com amor e eu sempre deixei claro o tempo inteiro.
E é o seu amor, é a sua devoção, é o seu trabalho, é você. Você tem essa capacidade de se conectar e não precisa de ninguém para te ensinar o caminho. E aí aquilo bateu, assim, muito zoado para mim. E agora, como é que eu desfaço, essa imagem? Porque eu não quero esse peso, eu não sou ninguém para guiar ninguém, o que eu tenho aqui é para conversar com vocês sobre espiritualidade, falar sobre o que para mim funciona, como não funciona. E aí no meio disso tudo, no meio dessa crise toda, desse caos todo, o canal ele começa a afundar. E a gente chega ao que estamos hoje aqui, nesse momento de despedir. E o canal começou a afundar. E eu comecei a ver as visualizações caindo e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu comecei a ficar desesperada, e aí eu comecei a pensar: bom, então vamos experimentar outras fórmulas com o tarô. Bom, vou trazer a astrologia, porque quem sabe minha perna dormiu. Porque quem sabe a astrologia pode trazer, movimentar um novo público, ou as pessoas possam gostar, e eu consigo falar um pouco mais como eu mesma, com os meus conceitos, porque eu não faço astrologia dócil, leve, fofa. Comecei a experimentar e vocês devem acompanhar, isso veio vindo. E as coisas não iam para frente, nada do que eu fazia explodia. Aí um vídeo ou outro de tarô começou a explodir, mas era uma coisa assim, que uma média de 30, 40 mil visualizações por signo caiu para um vídeo com 14 mil. Eu chorei, eu fiquei arrasada. Imagina 10 anos de dedicação e eu falava: "Mano, agora é 10 anos que eu tô ali insistindo, dando o meu melhor, sabe, segurando uma onda, engolindo, me sabe, assim, agora vai, não é possível, agora vai deslanchar, sabe, eu vou furar a bolha", entendeu? Tipo, vambora, 10 anos, não é possível. E 10 anos, e o canal fez plá, afundou. Sério, sério. Aí, o que que aconteceu? Foi um bug do próprio YouTube, que silenciou os primeiros 40 segundos do mantra de Ganesha, e olha o quanto isso é simbólico. O mantra de Ganesha, que começou o canal, foi silenciado nos 40 segundos, e os 40 segundos que tem a ver com Shiva, se vocês verem os vídeos passados, eu não vou ficar aqui falando sobre isso, mas é Mukti. Se em 40 segundos, no momento da sua morte, você consegue entrar em contato com a energia de Shiva, de queimar esses karmas, você tem uma compreensão de tempo do ensinamento de todas as suas vidas e você consegue sair da roda de Sansara. Então ele foi silenciado 40 segundos, não é 40 minutos, é 40 segundos. Eu falei segundos, não falei? Bom, 40 segundos no começo. E, e eu demorei 4 meses para descobrir. O que, que aconteceu? Paralelamente a isso, entrou um outro bug que botou anúncio em todos os vídeos de meditação, de mantra. E aí, então, o bug fez o quê? Silenciou um vídeo que trazia visualizações diárias de 130 mil visualização por dia do mantra de Ganesha, porque tinha muita gente que fazia 21 dias, tinha muita gente que chegava através desse mantra, e aí você imagina que essas mesmas pessoas que vinham nessa quantidade de pessoas clicando no mantra e saindo porque o mantra estava mudo. O YouTube entendeu que todo o meu conteúdo não era relevante, porque era muita gente entrando e saindo de um vídeo, mas ele não entendeu que era um vídeo. Ele entendeu que era o conteúdo paralelo a isso. Os vídeos de meditação, de mantra, todos entraram comercial, que foi uma atualização automática do YouTube, não fui eu que fiz, eu tive que voltar, olhar vídeo por vídeo e arrumar isso, quando eu descobri. Então, foram 4 meses derrubando a audiência, derrubando a visualização, perdendo inscritos. E eu, tipo, sabe, eu não tenho mais essa coisa de ficar achando que tudo que acontece, a culpa é nossa, porque dentro do olho do furacão tem muita coisa que acontece porque tem que acontecer e que vai acontecer, sabe? E você tem que estar forte para lidar com isso. Então, nesse momento, o que que eu fiz? Eu já chorei, eu sofri, lógico, imagina, 10 anos
Tipo, o seu trabalho, eu saí da minha outra profissão, eu me dediquei a isso, eu vivi esses 10 anos trabalhando com isso, e aí, de repente, você, né, 10 anos de empresa, você toma um pé na bunda, entendeu? É aquela música do Raul Seixas, toma aí, né? Nem o chaveirinho eu ganhei. Aí, claro, eu tenho uma gerente do YouTube, ela tá lá tentando descobrir como resolver o problema do algoritmo depois do bug, mas na real é tipo, meu, senta e chora, sabe? Senta e chora. E aí, no meio disso tudo, eu fiquei pedindo, né, pra Kali, que é quando tá um caos, eu vou em Kali. Kali, o que que eu tenho que fazer? Kali é tsunami. Tá tudo cagado, velho. Você precisa de um tsunami na sua vida, você precisa de consciência, força, vontade, coragem, é Kali. E eu fui e comecei a pedir, né? Falando, meu, o que que eu faço? O que que eu faço? Para onde eu vou? Abandono isso, tento de novo, abro um novo canal, o que que eu faço? Eu não vou ficar aqui derrubada, mas eu tô perdida. E aí, uma das noites, eu tive um sonho. Na verdade, não foi um sonho, não foi um sonho, foi uma projeção. Kali veio, me arrancou do meu ambiente, né? E fez uma viagem comigo, passando por várias etapas do mundo, desde lá, sabe assim, do começo, dos primórdios, da época de Babilônia, coisas bem antigas assim mesmo. E ela foi me mostrando tudo relacionado à mulher. E eu não, demorei para entender, tá? O porquê essa relação. Mas o que que ela me mostrou? Ela me mostrava, assim, imagens de mulheres sendo abusadas em altares, sendo violentadas em altares, de crianças, meninas e meninos, crianças, em altares, sendo sacrificados em nome da espiritualidade. Ela me mostrou mulheres sendo usadas como mesa para as pessoas comerem, mulheres sendo assassinadas, mulheres servindo. E acordou, eu acordei desse meio desse transe com um grito, meu, gritando. Ela estava enfurecida. Mas a Kali, né? Eu queria o quê também? Que ela viesse fofinha, não, não veio. Óbvio que ela não ia vir, mas eu não imaginava que ela estava tão enfurecida. E ela estava gritando que aquilo não era espiritualidade, que aquilo não era libertador, que aquilo. E eu pensei, e eu acordei, mas foi um grito. Acorda! Tipo, sério, olha, me arrepia. Que eu sentei na cama assim, ó. Igual quando acordam a gente de tensão, que a gente. Tipo, foi exatamente isso. Eu sentei e fiz. Aí eu respirei, eu não tinha nada para anotar. Eu catei meu celular que estava lá do lado da cama. Aí eu fiz um áudio para mim mesma no WhatsApp para não esquecer. Levantei, tomei um copo de água. Botei um mantra e fui tentar digerir. E aquele simbolismo todo estava diretamente relacionado ao que eu estava me silenciando. E que eu não estava, nesse momento, realmente seguindo mais a minha jornada, mais o meu caminho. Porque eu me perdi enquanto eu fiquei com medo, que eu perdi a coragem, que eu me silenciei e que eu não coloquei todas as transformações e aprendizados que eu vim tendo nesses 10 anos. Porque a pessoa que começou lá, a Vanessa que começou lá, traz, não é mais a mesma Vanessa de hoje. E graças a Deus que eu mudei, porque se a gente fica preso 10 anos na mesma parada, tipo, alguma coisa tá errada, porque a gente veio aqui para experimentar, para vivenciar, para aprender coisas novas. Ou pelo menos a vida fica insuportável, né? Vamos dizer que você não tem que aprender nada novo, você vai continuar fazendo a mesma coisa durante 10 anos da sua vida. Foi esse o sonho que eu recebi, a mensagem que eu recebi no momento em que eu estava desesperada, sem saber o que fazer, né? Nesse momento que o canal afundou. Esse vídeo é um vídeo muito difícil para mim fazer, porque eu estou me expondo muito, mas eu também decidi. Eu vou me. Claro que eu tô morrendo de calor, gente. Vai suando os calores, sabe? Os calores da menopausa, então, esses calores. Eu acabei de passar por um agora. O que que eu decidi? Eu decidi parar e recomeçar, renascer, trazendo de verdade quem sou eu com todas essas transformações, conversando com vocês e me expondo verdadeiramente, porque eu não quero mais silenciar a minha voz e para eu não me silenciar, eu vou ter que me expor, eu vou ter que
falar da onde é que eu tô vindo, qual o meu lugar de fala, qual a minha experiência. Quando a gente fala de lugar de fala, é a nossa experiência, sabe? Qual a minha experiência dentro disso, para eu poder virar e falar para vocês o que eu penso, que eu vejo. A partir de agora, a gente vai ter um canal que eu chamo o Lado B, que é um canal onde eu vou buscar trazer conteúdos que sejam realistas. Eu vou parar de ficar repetindo coisas que eu acho que a gente está repetindo levianamente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho que pedir perdão para vocês, porque eu já repeti que a gente atrai tudo que a gente vibra. E não é assim, tem coisas que simplesmente acontecem. Se você pensar o que de tão absurdo, leviano e de energia pesada você tem que vibrar para você ser uma criança que foi violentada, ou qualquer pessoa que sofreu algum tipo de violência, ou um coco caiu na sua cabeça. Tem coisas que simplesmente acontecem e a gente não pode, e eu não posso mais compactuar com uma espiritualidade de frases feitas que não têm empatia nenhuma, porque vai contra o que está todo mundo falando. Então, aqui eu não sei o que vai acontecer. Eu precisei que o canal morresse para eu poder. Não, ele tá lá ainda meio que em coma, tá? Então, tipo, tá lá indo em coma. Mas eu precisei que o canal entrasse em coma para eu conseguir me libertar desse padrão de guru que eu nunca quis e poder falar para vocês coisas até polêmicas, se for necessário, porque é muito difícil alguém virar e falar assim: não, não, tem coisas que acontecem e estão além da nossa vibração. Mesmo que tudo seja karma, do ponto de vista daqui, do olho de furacão, você não tem o ângulo de visão para enxergar todos os efeitos borboletas, então você não pode se culpar. É cruel demais uma pessoa que está sarando de uma doença, está buscando a espiritualidade para encontrar força e ouvir que aquela doença foi ela que atraiu. Ou alguém que está tentando se curar de uma violência doméstica, ou de um relacionamento tóxico, ou de um ambiente tóxico, ou de família tóxica, e ouvir que ela é responsável por aquilo porque ela está vibrando baixo. A espiritualidade, ela precisa te ajudar, te dar ferramentas, não te criticar, não te culpar, ser mais empática. E quando a gente fica repetindo esses discursinhos, a gente não está fazendo a verdadeira espiritualidade. Porque, na verdade, somos todos uma coisa só. Então, o mal que eu faço para você, eu estou fazendo para mim também. Então, no momento em que eu estou comercializando a sua dor, eu estou fazendo mal para mim, para a sociedade e para todo mundo. Então, eu entro nessa fase buscando conteúdos que eu queira trazer para vocês, ou que vocês queiram conversar sobre toda essa toxicidade, dessa grande good vibes que aliena, que te coloca para baixo, que te culpa o tempo todo, que faz com que você não consiga de fato evoluir espiritualmente, porque você fica preso nesse tipo de afirmação cruel. Porque é cruel. Então, me desculpa por eu ter repetido isso na minha ignorância. E então eu quero trazer para vocês o seguinte: uma espiritualidade real, honesta, verdadeira e livre. E para isso, eu também vou precisar da ajuda de vocês. Então eu quero pedir que, se vocês se identificaram, se vocês já se sentiram de alguma forma mal nesse ambiente espiritual, se vocês já se sentiram coagidas, se sentiram atacadas, ou fracassadas porque não conseguem atingir o ideal dessa espiritualidade de Instagram, comenta aqui. Vamos conversar, vamos trazer isso para mais pessoas começarem a refletir. Espiritualidade tem que te ajudar, não te botar para baixo. Se está te botando para baixo, está te fazendo se sentir mal, tá errado. Tá tudo errado, beleza? Só que para isso eu preciso agora, muito sério, da ajuda de vocês. Eu preciso muito. Por quê? Porque o canal não tá aparecendo, o YouTube não tá entregando os conteúdos. Então, se você tá vendo se é uma exceção. Então, essa exceção me ajuda muito. Se compartilhar, se você botar nas suas redes sociais, no seu Instagram, mandar para uma amiga, manda. Eu nunca gosto muito de pedir isso, porque parece uma lamentação. Ai, me ajuda, por favor. Mas é que assim, do jeito que tá,
Se vocês não ajudarem compartilhando, indicando, desativando e se inscrevendo de novo, porque às vezes a sua inscrição está apagada lá, perdida, sabe? Deixando o seu like, comentando bastante, conversando bastante, esse vídeo vai morrer, assim como todos os próximos que eu vier fazer, porque o YouTube, ele não tá mais entregando meus conteúdos. E só vocês, a força de vocês, se tiverem afim também de não deixar o canal morrer e me dar essa injeção de ânimo também, comenta, compartilha. Sobre o tarô, ele vai acontecer agora em lives. Eu vou fazer uma live mensal para fazer previsão para todos os signos e depois eu vou deixar essa live salva com os signos lá identificados, que é só você clicar e você assiste. Outros conteúdos, aguardem, que a gente vai falar muito sobre o feminino verdadeiro, sobre a espiritualidade prática, sobre não adoecer achando que está se espiritualizando, e eu quero compartilhar muito experiências minhas, reais, assim, coisas que aconteceram comigo, que eu acho que podem ser relevantes na vida de vocês. Então, é isso, um beijo, eu espero que vocês fiquem comigo, que a gente renasça junto e um beijo, muita luz.